Boa tarde a todos. Bom, Manolo é espanhol. Ele veio para São Paulo, ainda garoto. Não faz muito tempo não, gente. Onde mora até hoje. Casado com a maravilhosa, simpaticíssima Marli, que a gente tem tanto carinho por ela também. É trabalhador na Seara Bendita, renomada instituição espírita, situada no bairro de Campo Belo, na cidade de São Paulo. Atua como palestrante, divulgando a doutrina espírita pelo Brasil afora. Autor dos livros Parceria, Desafio. Obrigada. Muito obrigada. Desafios familiares. Conta mais, vou. Evoluir é simples, nós e que complicamos. E família, somos todos espíritos. Já participou outras vezes no encontro anual Chico Xavier, aqui em Guaxupé com a gente. E é muito querido, de toda a região, querido Manolo. Mãe, eu vou ficar pra cá, porque eu vejo melhor aqui. Ele falou que eu posso. Amigas e amigos do 8º Encontro Chico Xavier de Guaxupé, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta tarde. Vamos agradecer a todos os amigos que estão nos vendo pela internet. Obrigado de coração a esse pessoal maravilhoso que está de frente à telinha para ouvir falar de Jesus e para ouvir falar de Chico Xavier. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus, e agradecer a presença de todos os desencarnados, que eu particularmente não vejo, graças a Deus. Certo, mano? Vamos que vamos! E hoje a nossa conversa é da hora, cara. Tem tudo a ver com transição, tem tudo a ver com algumas coisas que Jesus nos disse e que muitas vezes nós não levamos em consideração, e por isso ficamos tudo com medinho, falando, Manolo de Deus! Vai falar do quê? Se liga! Se liga! Oi, técnica, se liga! Não funcionou! Vai! E agora? E o pessoal está todo fotografando e eu nem estou falando nada ainda. Homem de pouca fé. Pera aí! Aperta aí! Vê se abriu duas. Aí, ó, ele tá aí, ó. Pera aí, vai lá, agora vai. Pera. Vai, já foi, se liga! Aê, palmas, pelo amor! A nossa conversa hoje é Herdeiros de um Novo Mundo e tem como subtítulo Ecologia e Transição Planetária. Por quê? Porque nós ficamos preocupadíssimos com esse negócio de
de transição, pensando que fosse uma novidade assim do outro mundo, né? Nossa, o pessoal, quando começou a falar de transição, ficou desesperado. Mas, cara, isso não é novidade nenhuma. Nem para o mundo, e muito menos para nós espíritas. Por quê? Nós tivemos uma transição maravilhosa. Muitos de nós estivemos lá, mas não sabíamos o que é que estava acontecendo. Que transição foi essa, cara? A transição do olho por olho, dente por dente, para a lei do amor. Ah, Manolo! Aí Jesus vem com aquele jeitão Jesus de ser e fala pra gente, cara, Deus é amor, bicho. Não tem essa. Ame, faça o que você tiver que fazer, porque é isso que vai nos elevar espiritualmente. Se ligou? Nós não sabíamos direito o que estava acontecendo naquela época. E até hoje nós temos dificuldade em entender o que é que Jesus nos disse quando simplificou toda a lei. Porque Jesus simplificou a lei. Cara, Jesus pegou tudo aquilo que Moisés tinha dito, olhou aquilo e falou, meu, vamos deixar só os 10? E aí depois ele leu os 10 e falou, nossa, tá complicado, cara. Tá complicado isso aí. Vamos deixar 2 então? Aí ele deixou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. E nós ainda não entendemos, porque Deus a gente ama de paixão. Nossa! Deus é TDB. Tudo de bom. E Deus também é tipo novela das 7. Totalmente demais. Não é? Ah, Manolo, então nós temos muita dificuldade em amar quem? O próximo. E às vezes entendemos errado. Porque às vezes o pessoal separa. E você fala, nossa, mas por que separou? Aí ela olha e fala assim, eu estou atendendo Jesus. Amando o próximo. Não foi isso que Jesus nos disse, não foi. Jesus nos disse que o próximo que nós temos que amar é aquele feinho que aparece na nossa vida. Aquele tortinho que vem nos dizer, cara, paga aí um pão com manteiga e um café com leite. Aquele todo estropiado, que cheira mal, e a gente fala, nossa, Deus, não pode ser meu próximo. Não pode. Mas é Ele que é o enviado de Deus para nos mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Ah, Manolo, então nós temos que melhorar. Essa parte foi. E vem mais uma agora. E nós estamos preocupadíssimos. Como se fosse uma coisa assim, nossa. E agora, cara, isso está no Espiritismo desde 1862. Se liga o que é que... Tem som, põe som para mim, por favor. Se liga no que diz Agostinho. Agostinho fala, o planeta Terra chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Isso é quando? Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19 de 1862. E Agostinho coloca tudo que nós estamos passando. Ele fala assim, olha,
chegou um dos seus períodos de transformação, ele fala orbe expiatório, provas e expiações, e vai mudar para quê? Para regeneração. E ele diz a característica do planeta de regeneração: as pessoas serão ditosas, felizes, mas tem um condicional, porque a lei de Deus imperará. E a lei de Deus é amar a Deus e amar o próximo. Ah, Manolo, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Quer ficar por aqui? Ame a Deus e ame o próximo. Não precisa virar um Abrastemp, como eu falo para o pessoal, não precisa. Mas tem que tratar bem o próximo. Tem que ser educado. Não dá para tirar para dançar? Não tire. Não tire, ele vai pisar no teu pé. Mas fale boa tarde, boa noite, fui. Sei legal. E agora, o que é um período de transição? É um período entre dois períodos. Isso para quê? Para mostrar como é que Deus trabalha. Porque nós pensamos que Deus trabalha assim, ó. Termina um, começa o outro. Deus não. Deus trabalha assim. Esse espaço é o período de transição. É um período que nós estamos tendo para quê? Para nos adaptarmos a quê? As mudanças. Para que nós tenhamos tempo de mudar. E para que nós possamos nos colocar à disposição. Para quê? Para ficarmos aqui em novas eras. E ó, expiação e provas, descendente já Elvis. É questão de tempo. E olha, regeneração, vermelhinho, subindo, subindo, subindo. E olha onde nós estamos. Pegando os dois períodos. Olha que da hora. Olha que oportunidade maravilhosa para quê? Para exercitar o que nós temos que exercitar. E outra, esse período marca a nossa maioridade espiritual. Manolo de Deus, e agora? Dançou, velho. Quando completa a maioridade, o que nós nos tornamos? Responsáveis. Motorista. Vai lá com a carteira de habilitação e dançou. A partir daí está perdido, não é? Então, essa era de transição, o mundo de regeneração, vai marcar a nossa maioridade espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que até agora nós estamos ouvindo o telefone tocar do lado de lá para cá, não é? Ah, o telefone toca de lá para cá. E a gente fica esperando. E nada. E a gente fica sentadinho. Acabou, nego. Nós vamos poder tocar daqui. Manolo vai ter zap-zap espiritual. Nós já temos. Ó, o pensamento. Lupicínio Rodrigues. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A minha casa fica lá, de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando me ponho a cantar. Isso que é pensamento. Podemos contatar os nossos aliados do lado de lá e propor-lhes ações. Está com algum projeto que ainda não conseguiu realizar? Se liga! Fale, coloque, e eles nos ajudarão. Sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Manolo! Disso tudo aqui, ó, nós ficamos morrendo de medo com o quê? 21/12/2012. Ô data fatídica! É o fim do mundo, Manolo! Eu mesmo já passei pelo menos 4 finais de mundo. 4! Eu e mais 2 aqui já passamos. Rapaz, o pessoal é doido para acabar com o mundo. O pessoal é doido para dizer cuidado. Menino de Deus, inventaram um tal de planeta chupão.
E esse planeta vinha se deslocando pelo cosmos, com toda a densidade que um planeta tem, atrapalhando tudo, porque você se mexe, atrapalha. Ondas gravitacionais do Einstein. Ah, Manolo! Como se fosse muito natural um planeta com bilhões de toneladas passear pelo universo sem complicar a vida. E ainda ia chupar do planeta todos os espíritos que não estivessem preparados. Eu desesperava porque eu sou que nem criança. A hora que falava do planeta chupão, eu ficava imaginando um grande aspirador sideral, focalizado no planeta Terra, ligado no 220. Menino de Deus! Olha o barulho, viu? Esse é o planeta! Ai, Deus do céu! Esquecendo a grande lei de atração do universo, que é o quê? Afinidade. Oh, não é muito mais fácil nós irmos para um planeta que esteja afim conosco do que esse planeta se deslocar pelo espaço, atrapalhando todo o conjunto harmoniosamente feito por Deus para pegar a gente aqui? O planeta Terra um dia, é claro, como tudo no universo, vai acabar. É natural. Mas imagina que Deus, que nos cria para a felicidade, vai estourar um planeta com 7 bilhões de espíritos encarnados e mais de 21 bilhões de espíritos desencarnados só porque ele acordou de mau humor. Para! Esse Jesus bipolar ficou com Moisés. Não é? Um Deus totalmente bipolar. Um Deus que, dependendo do jeito que acordava, a menina de Deus sai de baixo. Porque o camarada vinha para arrepiar. Um dia ele acordou lá meio virado assim no giraia. Esse homem acordou e falou: vamos acabar com esse povo todo. Matou toda a humanidade afogada. Deixou só um velhinho chamado Noé. Aí Noé se desincumbiu da tarefa e foi premiado com a tarefa de reconstruir a humanidade. O Noé já falava que nem velhinho. Ele já falava assim: oh meu Deus. Já falava desse jeito. Aí o dilúvio acaba, as águas baixam, a arca abre e sai quem de lá? Aquele monte de bicho. A família de Noé. E Noé, um velhinho de mais de 90 anos, que tinha a tarefa de reconstruir a humanidade. Eu não sou de duvidar de ninguém. Mas convenhamos que estava só ele e a família dele. No mínimo incesto. E depois, nego, naquela época não tinha nem o azulzinho. Dançou, velho. Ah, para! Percebeu? Gente, não tem por que ficarmos preocupados. O 21/12 foi embora. Acabou. E não importa a data que nos digam. Temos que pensar sempre que Deus é amor, como nos disse Jesus. Isso é importante para nós. Deus não vai acabar com a gente, de jeito nenhum. E nós temos, a partir de aqui, algumas considerações a fazer.
Primeiro Jesus que vem. Olha lá, olha o que ele nos fala. Na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, Manolo. Que terra é essa? É este planeta. Porque esta bem-aventurança de Jesus, a número 3, é a mais concreta que ele falou. As outras é tudo assim. Ai, bem-aventurado isso, porque vai ganhar o reino de Deus. Bem-aventurado aquilo, porque isso e aquilo. Essa não. Essa é para o nosso tempo. Essa é para aqueles que querem a felicidade agora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso ele nos disse. E aqui nós precisamos tomar cuidado com essa palavra, ó, mansos e herança. Quem são os mansos do planeta? Nós que estamos aqui hoje, neste 8º encontro anual Chico Xavier, passando 3 dias vibrando pela paz. São também os nossos irmãos católicos, que em suas igrejas oram a Deus pela paz. São nossos irmãos evangélicos, que com seus cantos maravilhosos nos dizem que Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. E são também os nossos irmãos judeus, que em suas sinagogas oram a Javé, para que Javé faça a paz no mundo. E os nossos irmãos muçulmanos, que em suas mesquitas oram a Alá, para que a paz se faça. Os nossos irmãos budistas e os nossos irmãos ateus, que apesar de não terem religião, tratam o próximo como gostariam de ser tratados. Esses são os mansos. Manolo e os outros é afinidade. Os outros, nego, você não se enquadrou, vaza. Não tem planeta chupão, é afinidade. Nós somos imortais, desencarnamos e vamos indo para outro planeta. Manolo vai sofrer que nem o tinhoso. Eu falo, nada, nem mais nem menos. É afinidade. Vai para um outro planeta de provas e expiações. Mas olha o cuidado que nós precisamos ter. Porque planeta de provas e expiações também tem suas graduações. Imagina pegar um planeta de provas e expiações no comecinho. Cara, recém-saído de um mundo primitivo. O que é que tem lá? Nada. Não tem roda. Não tem fogo. Não tem internet. Smartphone? Nem pensar. Vamos ter que sair daqui e inventar tudo isso lá, cara. Vamos fazer um esforcinho, vamos ficar por aqui. Aproveitar todo o benefício que já nós fizemos. E vamos caminhar aí. E agora vem o quê? O tempo de Deus para que nós possamos aproveitar tudo isso. Porque Deus, como eu gosto de falar, acho que chama Dorival Caymmi. Porque Deus é literalmente baiano. Deus tem assim uma malemolência. E tem um jeitão de ser que, olhe menino, Deus, se não é, adora que o chamem de baiano. Porque imagina que o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos e ainda não está pronto. Olha que coisa, nossa, mas que Deus lerdo é esse? Tem que trocar o processador de Deus. Porque deve ser Lentium. Não é, e não Pentium. Nada, é que Deus é assim.
Momento foto. Percebeu? Então Deus é assim, é tranquilo. Ele vai colocando cada planeta em sua órbita, cada estrela com seus planetas. O universo ainda não está terminado, porque os cientistas olham para o céu e veem que ele está em expansão. Então, temos muito trabalho pela frente. E o tempo de Deus é isso. A natureza não dá saltos. Deus, nego, Deus nos cria. E a partir daí, nós vamos caminhando pelo universo, do nosso jeito, com a nossa trilha sonora, escolhendo, colhendo, semeando e recolhendo. Para quê? Para que nós cheguemos um dia até Ele. Evolução lenta e progressiva. Isso é a nossa preparação para Deus. Nos manda emissários, não manda? Moisés, nossa! Moisés é o segundo homem mais nervoso do Antigo Testamento. É o segundo cara, esse homem também era danado. Rapaz, esse homem era nervoso. Esse homem, quando descobriu que não era egípcio, ficou assim desesperado. E a mulher ainda olhou para ele e falou assim: calma, porque você tem uma missão de Deus. Aí quando fala em missão, a gente fica todo, não fica? Nossa, a missão, qual é? Aí ela fala: você vai levar o povo escolhido para a terra prometida. Aí ele fala: nossa, cara, que moleza. Onde é a terra prometida? E ela olha bem para ele e fala: ninguém sabe. Ele fala: cara, não, vai ficar frio. Deus vai te mandar sinais. E você vai seguindo. Sabe quanto tempo esse homem levou para chegar do Egito até a tal da terra prometida? 40 anos. E Deus mandava o sinal, mas o cara era tonto de tudo. Nossa, o cara só queria fazer o que ele queria, pegar aquele povo ali, acabou. Deus mandava, não deve ser isso não. É que nem marido. Nossa, não dá, não vou perguntar. Pergunta, marido. Não paro, não pergunto. Para no posto Ipiranga. E eles não param. A tristeza do Jeca. Para no posto Ipiranga, marido. Não para. Horror. Moisés era quase isso. Então, quer dizer, primeiro passamos por isso. E depois chegou quem? Jesus e a lei do amor. Manolo. Aí é outro naipe, cara. É outro papo. Jesus vem com aquele jeitão Jesus de ser. Olha aquele povo todo e fala: Deus é amor. Demais, cara. Mas os dois tinham a mesma cara. A nossa cara. Kardec tira a nossa cara de Deus. Que Kardec é danado. Menina de Deus, esse homem já dormia pensando no que ia falar no dia seguinte para aquelas psicógrafas. É tudo adolescente, uma rapaziada da hora, você vê. Kardec avante do seu tempo. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não tem para ninguém. Por quê? Porque a resposta dos Espíritos é simples e objetiva. Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Tirou a nossa cara. Não dá para comparar. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Acabou, não tem para ninguém. Percebeu? Então nós temos hoje Deus como qualquer coisa, o que nós quisermos. Energia, que está muito na
moda. Nossa, Deus nos transmite essa energia divina. Vamos ficando assim, completinhos com a energia de Deus. Nossa, os quânticos adoram, não é? Ou qualquer coisa, um adolescente. Imagina Deus num adolescente, cara. Nossa, que da hora, andando de skate pelo universo. Vai, tchau, tchau. Ou um velhinho índigo. Um velhinho índigo. E ele vai lá assim, andando devagarinho. E falando com voz de velhinho. E aí, meu filho, beleza? Então, isto é o tempo de Deus. Devagar, quase parando. E nós? Como é que é o nosso tempo? Ó. É mais rápido. Tudo que nós queremos é para ontem. Para hoje, não. Para ontem. Mas não fez? Fizesse. Percebeu? Você nem sabe o que ele quer, mas ele pede para ontem. Ó, mais rápido. Por ser mais rápido, menos cuidadoso. Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. No que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente objetiva. Nós somos rápidos demais. Tudo para nós é fast. Fast food. Porque não dá tempo de comer mais. Tudo é fast. Nossos relacionamentos são fast. Ao toque de um. Se ligou? Nego, não tem jeito. Então tudo é rápido. Tchá! Não que isso não seja necessário, é tudo necessário. Mas precisamos nos dedicar um pouquinho a nós mesmos, aos que estão conosco, e assim vai. Ó. Por quê? Porque se nós não tomamos cuidado, nós criamos um descompasso entre o que a terra pode nos oferecer e o que nós tiramos dela. Manolo, tiramos mais do que precisamos, mais do que ela nos oferece. Ó, desestabilização dos ciclos biogeoquímicos do planeta. Por quê? Não dá para tirar além do que a terra pode oferecer. Acabamos com uma parte da camada de ozônio, ó. E de efeitos e gás de efeito estufa, o Brasil é o 4º maior produtor. Não estamos tão santos nessa questão como pensamos. É a China, os Estados Unidos, é a Rússia. E o Brasil. E a Índia também agora, que também está... Nossa, os caras estão numa economia danada. É tudo assim. Então, quer dizer, nós criamos esse descompasso. Olha o que nos diz o nosso querido amigo André Trigueiro. O André Trigueiro é repórter da Globo News, é espírita, tem programa, faz palestra em centro espírita, tem programa sobre ecologia, tem livros escritos, artigos, um monte de coisa. O cara é espírita, e olha o que ele fala. Não há mais tempo a perder. Se não dermos a devida resposta à ameaça que nos espreita, ficaremos marcados na história como a civilização que teve a competência de diagnosticar a maior de todas as tragédias ambientais, sem que isso tenha justificado uma ampla mobilização da sociedade. Nós nos preocupamos que o mundo vai acabar. Cara, é outro problema. Nós estamos acabando com o planeta. E nós podemos mudar isso. Por quê? Porque nós temos tudo para mudar. Ó, nós temos a competência de diagnosticar, temos meios para acabar com isso, e ficamos pensando que é bobagem. Por quê? Porque a gente fala assim, Manolo, é um papelzinho só que eu jogo no lixo, que eu jogo na rua. Ó. Isso é o Twix. Comi 2 já. Mas eu guardo. Aqui, por quê? Se eu jogar, vai atrapalhar. Então eu não jogo, eu guardo. Descarto quando chegar no hotel.
direitinho. Ou aqui também tem lugar para fazer isso. Então a gente faz. Então veja, nós temos tudo isso aqui. E precisamos nos conscientizar de que nós somos responsáveis. Olha que a pergunta 604 do Livro dos Espíritos. Kardec é danado, ó. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. O que isso quer dizer? Que todos nós somos interligados, que o universo é solidário, que não há nada que aconteça aqui que não repercuta no universo. Isso não é só poesia, lembra do poeta? Não tocarás um grão de areia sem afetares as estrelas. Não é só poesia, é ciência. Imagina se nós acabarmos com o planeta Terra. Nós somos imortais. Nós vamos ter que ser designados para um outro planeta. Imagina a fama que nós vamos levar. Imagina preparar assim uma encarnação coletiva num outro planeta. O pessoal do planeta já põe aviso em tudo quanto é estação de rádio. Cuidado, os terráqueos estão chegando. Menino, percebeu? Então não dá, nego, não dá. É hora de mudar. E entender que tudo no planeta é para todos. Vida em comum. Para todos do planeta. O planeta não é de um, é de todos. Ó. Então tudo que tem, ó, matérias-primas, energia, terras, bacias fluviais, canais marítimos, é de todos. Mas Manolo, e as fronteiras? Aí é que entra a lei de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu tenho o que o outro quer comprar, claro que eu vou vender. O dinheiro é necessário, mas precisamos ver como e por quanto teremos. Se ligou? Não é explorar o próximo, é oferecer condições para que todos nós tenhamos o necessário para vivermos de maneira boa, independente de onde esteja localizado o que precisamos. Ah, Manolo! E olha o Dalai, olha o Dalai! Olha o que o Dalai Lama fala, nego! Nossa, esse homem é um barato. Esse homem é um barato, o que ele mais faz da vida é rir. Rir e agradecer. Oh. É da hora, cara. O cara ri o tempo todo. Nossa, minha inspiração. De verdade, o cara é muito bom. Olha o que ele fala. A destruição da natureza resulta da ignorância, cobiça e ausência de respeito para com os seres vivos do planeta. Quem são os seres vivos do planeta? Ó o nosso pensamento egoísta. Não somos só nós. As plantas são seres vivos. Os animais são seres vivos. Qualquer ácaro é um ser vivo, acredita? Nossa! Quase que matei um monte agora. Se ligou? Tudo é vida. Nós precisamos cuidar para quê? Para que esse equilíbrio se mantenha. Ah, mano. Oh, nós temos a capacidade, nós temos a responsabilidade, nós precisamos agir antes que seja tarde. É o mesmo discurso do Trigueiro, do André Trigueiro. A humanidade está falando a mesma coisa em todos os lugares do mundo, em todas as religiões. Não é privilégio do espírita. Todos estamos falando a mesma coisa. Vamos lá. E é aí que entra a ecologia. É a ecologia que fará despertar essa consciência ecológica. É a ecologia que vai fazer com que nós respeitemos a vida, preservando a vida. Agora, como é que se monta uma consciência ecológica? É desde piquititico. Manolo de Deus, claro. Como é que está vindo essa meninada hoje? Me fala. Nossa, os caras estão vindo a milhão. Mas tudo, você pega uma criança de 2 anos, você dá um smartphone para ela. Ela põe o dedinho assim, ó. Dobradinho, que é para não cansar, para não dar ler.
ela já sabe, então ela vai. Aí ela descobre o ícone do YouTube. Aí ela clica. Pim. Aí abre um monte de opções. E aí ela vai para onde? Peppa Pig. E ela morre de rir, por quê? Porque os porquinhos fazem tudo assim, ó. Desse jeito, menino de Deus. É um barato. Então veja, nós precisamos mostrar para essas crianças que precisamos conservar o planeta. Agora, como é que se ensina? O Albert Schweitzer, um médico que viveu na África praticamente toda a sua vida, cuidando da pobreza, cuidando dos que necessitavam, diz uma frase histórica: o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Certo? Se ligou? Não tem outro jeito. Não tem. Você tem que mostrar para o teu filho o que ele tem que fazer. Outro dia eu estava numa cidade lá da Grande São Paulo, eu e a Marli, a minha querida esposa, e nós estávamos indo para uma palestra. Aí um carro na frente, de repente, abre o vidro e voa uma garrafinha desses iogurtezinhos líquidos. Aí eu olhei para ela e falei assim: nossa, bem, olha, agora o pai dele vai mostrar que não é para fazer isso. Ela falou: com certeza, bem. Cara, não passou 200 metros. O pai abre o vidro e joga a garrafinha dele. Eu falei: para! Ou seja, os nossos filhos é que estão nos ensinando. Nós temos mais conhecimento que eles. Durante um certo período da vida, nós temos que ensinar os nossos filhos esses detalhes para conscientizá-los. Então nós temos que falar: olha, guarda a garrafinha, descarte em casa. Por quê? Porque senão ele não aprende. E fazer, guardar a garrafinha e descartar em casa. Senão não vai. Manolo. E entender que Deus nos cria para a felicidade. Tem gente que pensa que está aqui para sofrer. Nego, tem gente que você olha e já faz cara de sofrimento. Oi? Que é isso, lindo? Calma. Não, pode de lágrimas. Fala: não, nego, isso é um planeta maravilhoso. Mundo de provas e expiações, o pessoal reclama. Nós viemos de um mundo primitivo, nego. Estamos aqui com esse planeta de sol amarelo, com essa estrela de quinta grandeza chamada Sol, com luz amarela que nos dá todas essas cores e que nos dá toda essa diversidade. Imagine se nós tivéssemos um sol azul. Cara, ia virar todo mundo Smurf e Smurfette. E cantar lá, 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 lá. Não é? Agora não, amarelo, maravilhoso, lindo de viver, como diria a Hebe. E a gente reclama: vida, céus, azar. Para, nego, vá cuidar da vida. Saia para a rua e veja que maravilha viver, como nos diz o Gonzaguinha. Manolo, imagina, Deus quer que nós sejamos felizes. Agora, a felicidade também é solidária. Como é que eu posso ser feliz se o meu próximo não é feliz? Fica uma felicidade fictícia, não é completa. Então temos que trabalhar para a felicidade de todos. E para isso nós temos que nos religar com as realidades da criação, com o tempo de Deus. E isso passa pela nossa modificação. Nós temos que mudar, porque senão a coisa vai ficar brava. Se liga que eu vou passar um filme de um canal do YouTube chamado TV Jabira. Ele faz vídeos espetaculares
E não é a nossa intenção chocar ninguém. É só mostrar o que nós estamos fazendo. Vai. Sem som, DJ. Humanos. Qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stone is cold. Lone let it stand now, the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts that loved the place of old. Spring shall come, come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day shine as it shone on my childhood. Fair shine the day on the house with open door. Birds come and cry there and twitter in the chimney, but I go forever and come again no more. Viu? Eu deixo ir até o finalzinho, que é para que nós possamos refletir, de repente anotar o canal do Tchavira, a TV Tchavira. Acesse no YouTube, tem vídeos maravilhosos, vídeos que nos ensinam muito.
E o ideal é que nós possamos mudar a nossa maneira de ver o planeta. Não como uma coisa transitória, como a gente pensava antes de ser espírita. A gente pensava, vou morrer, vou para o céu, vou para o inferno. Cara, o espiritismo acabou com o céu e o inferno. Não tem mais céu. Nem precisava ter, porque o que é que se faz lá? Nada. Só se toca a harpa. Blelé, blelé, blelé. Ou participar, quando tem um coral, participa de um comercial do Creme X de Filadélfia. Oh. E o inferno, então? Menina de Deus, o Tinhoso aposentou. Tinhoso está aposentado. Agora ele passeia pelo Hades com aqueles pés de bode. Pega aquela cauda dele, fica rodando assim, fala, nossa, não vem mais ninguém para cá agora. O que restou disso tudo? A nossa consciência. E é essa que nos pede que precisamos mudar. Rolo de Deus, então vou começar a mudar todo mundo. Nada negou. Nós não conseguimos mudar ninguém, a não ser nós mesmos. O pessoal pergunta para mim assim, Manolo, o que é que eu faço com a minha mulher que ela não quer vir no centro? Eu falo, deixa ela em casa. Ela não precisa, quem precisa é você. Aí vem a mulher e fala, Manolo, meu marido não quer entrar no centro, o que é que eu faço? Eu faço nada, agradeça. Ele não te traz até aqui na porta do centro, ela fala, traz. Ele não vem te buscar depois da sessão, ela fala, vem. Está vendo? Ele já é médium de transporte. Percebeu? Ah, negou. Para que insistir com o outro? Para quê? Nós temos que mudar a única pessoa no universo que nós conseguiremos mudar, nós mesmos. E isso quem nos diz é Gandhi. Precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Eu não preciso esperar ninguém melhorar para que eu melhore. Nada. Eu posso melhorar por mim mesmo, entendendo que esse é o meu trabalho. O outro que está do meu lado vai perceber a minha mudança. E ela vai olhar para mim e vai falar, nossa, aí tem. Não é? E quando fala aí tem, ela vai atrás de você. Aí você entra no centro, ela entra atrás, vê você sentado lá na quarta fileira. Ela olha e fala assim, ai tadinho, que homem bom que eu tenho. Como é que eu pude duvidar desse ser de luz? Percebeu? E aí ela vai nos acompanhar e vice-versa. Porque as mulheres vão primeiro do que os maridos ao centro, via de regra. Ela sai e fala, fica aí, traste. Aí vai pro centro. Vou efetivar a minha mudança. E ela vai, sobe, evolui. E quando ela atinge assim os mais altos degraus da evolução, quando já aquela poeira cósmica bate-lhe pelo rosto e diz assim, tchá, e os cabelos jogados ao vento, o olhar quase que constelações, aí ela olha lá para baixo. E vê quem? O marido. E aí ela olha com aquele olhar de pupila dilatada, estende as mãos e diz, vem para cá, traste. Ok? Então, não precisamos esperar por ninguém, nós podemos mudar
simplesmente. Ok, meninas e meninas? E essa mudança tem que ser o quê? De dentro para fora. Chico de Assis. É dando que se recebe. É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. A mudança é aqui, de dentro para fora. Pensamentos. Vamos pensar na nossa casa planetária, nesse verdadeiro presente que nós ganhamos quando nos colocamos à disposição de Jesus. Vamos mudar as nossas palavras com pensamentos melhores, palavras melhores. Pensamentos melhores, palavras melhores, ações melhores em relação a nós mesmos. Nos tratando como filhos de Deus, nos amando, mas entendendo a segunda lei de Murphy. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E tratar de efetivar a mudança em nós mesmos e também em relação ao mundo exterior. Este planeta nos servirá durante milênios. Vamos tratá-lo bem. E de fora para dentro. O que vem? Informações. Nós hoje recebemos informações de todos os canais. Tudo. Olhou a informação. Não tem jeito. Conhecimentos. A humanidade nesses últimos 60 anos dobrou o conhecimento que tinha. E olha que são 14 mil anos de civilização. E daqui a 30 e poucos anos vai dobrar de novo. E depois a cada 25 anos de novo dobra o conhecimento. E nós fazemos o que com isso? Ficamos chateados. Nossa, bom era no meu tempo. E eu digo, volta para lá, tonto. Não é? Imagina que o camarada não mexe um computador. Que o camarada vê aquilo e fala, nossa, essa máquina, isso é só para atrapalhar. E outros falam assim, nossa, eu não mexo porque tem medo de quebrar. Eu falo, não quebra. Pode mexer, só não pode jogar no chão. Que senão quebra. Por quê? Porque a molecada está vindo com outros conhecimentos. Não são mais inteligentes nem menos inteligentes. Outros conhecimentos. Eu e mais 7 ou 8 aqui, que hoje tem bastante gente. Antes de reencarnarmos, treinamos numa plataforma chamada Atari. Não é? Lembrou? Não é? Estou falando. Os 8 já se identificaram. Opa! E era da hora, cara. Você pegava aquele joystick, você ia assim. Nossa, da hora! Hoje a molecada vem com outros conhecimentos. Hoje eles vêm com Xbox 360. Xbox One, percebeu? E a nossa tarefa é aprender e entender que o lado de lá está diferente. Por quê? Nós vamos desencarnar um dia, bem velhinho, 130, 140 anos, código de barra já. Percebeu? Aí vai chegar do lado de lá. Se não se preparar, vai pagar mico. Por quê? Você passa. E a turma do apoio não vem. Aí eles chegam. Tchá. Aí eles olham para você e falam assim, e aí? Beleza? Eles falam, tá bom. Vem para cá. Vamos te acompanhar. Fez boa passagem. Estava congestionado o túnel. Aí vai. Passa 2, 3 semanas, você fica com saudade. Aí você fica no canto lá, parado. Aquele olhar triste. Aí vem a turma do apoio de novo. Olha para ele e fala assim, o que é que você tem? Conta para mim. Não quero ver você tão triste assim. Aí o besta olha e fala assim, saudade do meu filho. Queria mandar uma psicografia para ele. O cara olha no teu e fala assim, oi, de que planeta você veio? Não tem mais psicografia agora. Agora tem o quê? Download?
e upload. E breve, zap espiritual. Você fala, nossa, cara, é meu pai, mano. E aí, velho? Se ligou? Ah, Manolo! Não é virar expert, não precisa. Mas temos que conhecer alguma coisa, porque senão vai pagar mico do lado de lá. Tem que ir assim de boa para chegar lá e caminhar. Ok? Ó, experiências. Quanta experiência nós temos hoje que podemos ver os outros fazendo e nós fazermos também. Ah, ó, modificação para melhor. E olha a característica do planeta de regeneração. Amar a Deus e amar ao próximo. Ó, não a vontade pessoal. De repente o que é bom para mim não é bom para o meu grupo, para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha família. Então nós temos que dizer sim ao bem-estar coletivo. Ah, Manolo! E olha o que nos diz Kardec aqui, que essa é danada. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se com o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo que poderia ser empregado no necessário. Viu? Kardec se preocupou com isso no século XIX. E nós, no século XXI, estamos torrando, estamos gastando. Ah, para, nego! Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, 714 a 717, sobre o necessário e o supérfluo. Ó. Viu? Outro dia minha filha chegou para mim e falou assim, pai, mas eu comprei um sapato lindo, cara. Eu falei, nossa, deixa eu ver, filha. Ela trouxe, meu Deus, aquilo era bonito demais, um sapatão assim, com um saltão 15, todo azul misturado com um monte de cor, eu olhei aquilo e fiquei babando. Eu falei, nossa filha, se eu fosse mulher eu usava. Ah, usava mesmo, nossa, um saltão assim, vixe. Aí eu fiz só uma pergunta para ela. Eu perguntei para ela, é necessário? Monte de par de sapato, 2 pés. Ela olhou para mim e falou, ai pai, não. Depois que eu comprei, eu percebi que comprei no impulso. É o que nós fazemos. Compras no impulso. Nós temos que de vez em quando nos lembrarmos de Sócrates. Sócrates, nossa, Sócrates um filósofo, um gênio. Esse homem passeava por Atenas. Passeava, via loja, entrava, conversava, saía, ia, acontecia. E nossos comerciantes ficavam malucos com ele, porque falava, Sócrates, que tanto que você passeia e não compra nada. Ele falava, não, é que eu só fico olhando tanta coisa que tem e que eu não preciso. Se ligou? Por quê? Tem coisa que eu não preciso ter. Tem coisa que o outro precisa ter. Precisou ter? Compre. Não tem problema. Mas analise se precisa ter mesmo. Ok? Nós temos esse limite conhecido pela intuição. Intuição entre o necessário e o supérfluo. A hora que a gente compra o supérfluo, a gente sente. A gente fala, nossa, pisei na bola. Aí já é tarde, já é Elvis. Então, vamos nos conscientizando. Ó. Através da experiência que nós temos, nós sabemos o que comprar. Nós ultrapassamos os limites e criamos necessidades não reais. Por quê? Porque o vizinho tem. Ah, Manolo, o vizinho tem um celular agora, Ultra Mega Blaster. E eu quero ter um. Eu falo, cara, você precisa igual que o teu vizinho? Às vezes não. Então só um celular Ultra já dá. Agora precisa ser Mega Blaster. Então fica com o teu celular. Celular dá para 10 anos no mínimo. 6, tá bom, 6, pronto. 6, tá bom, já diminuí. 6, tá bom. 6 anos, dá para aguentar o danado. Depois,
descarta também, porque não vai conseguir vender. Manda de volta para a fábrica para não produzir lixo, ok? Aqui, ó, nós temos necessidades não reais. E com isso nós atrapalhamos a sustentabilidade do planeta. A Brundtland foi primeira ministra da Noruega que preparou esse relatório em 1987 para a conferência, para a Eco 92 no Rio. Então ela preparou tudo e chegaram à conclusão lá de que sustentabilidade é uma maneira de suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas. Ou seja, eu uso, mas tenho que deixar para o outro usar. É a mesma coisa que sobremesa. É a mesma coisa que mistura. Percebeu? Você não vai comer toda a mistura, você não vai comer toda a sobremesa, tem que deixar. Às vezes com o coração partido. Mas tem que deixar, porque tem gente para comer. Mesma coisa o planeta. Virão pessoas depois de nós. E olha, poderemos ser nós mesmos. Que viremos como os netos dos nossos netos. Ora, e que planeta nós queremos encontrar? Se ligou? E aí entra o Brasil, o contexto ecológico. Ó. Brasil é pátria do Evangelho. Vai falar, Manolo de Deus, como é que é isso? Porque só vai se tornar pátria do Evangelho quando nós realmente estivermos dentro de nós o Evangelho. É exercício tudo isso que nós estamos passando. Manolo Forte falou ontem. Como é que eu quero ser pátria do Evangelho? O Evangelho nos pede o quê? Trabalho, mudança. E eu não mudo. Nunca vai ficar aqui num planeta de regeneração. E olha, nós temos que entender o que é isso. E entender que nós somos campeões de água doce. O mundo tem só 3% de água doce, água potável. O resto é mar. 97% desses 3% está onde? Aqui, no Brasilzão. Pega algumas fronteiras lá em cima, está cheio de água também. E aqui nós temos o aquífero Guarani, que é dos maiores do mundo. Nós vamos ter que suprir as necessidades dos irmãos daqui a alguns tempos, milênios talvez, mas teremos. E aí nós temos que exercitar a partir de agora. Por quê? Porque vamos ter que oferecer. A tecnologia vai nos facilitar isso. A energia vai ficar mais barata, as placas estão mais eficientes, e nós vamos ter energia a preço mais barato. Isso vai facilitar, mas não vai acabar com a necessidade. Então, nós temos que entender que, além disso, nós temos a maior biodiversidade do planeta. 3 grandes florestas tropicais: floresta amazônica, florestas tropicais africanas e florestas tropicais do sudeste asiático. A nossa é a maior. Pega toda uma parte grande da América do Sul e invade o Brasil. Isso é nosso. Mas no mundo de regeneração, não é nosso, é de todos. Vamos oferecer o que for preciso. É nosso, mas podemos dividir, ok? E aqui o que nos diz o Hamed. O Hamed é o mentor do Kiko, né? Lá de Catanduva. E olha o que é que o Hamed fala. Também tu és natureza. Chavira, o planeta Terra somos nós. Manolo! Todo mundo fala a mesma língua. Se ligou? As várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Temos que cultivar o amor ao nosso planeta, às criaturas de Deus, a toda a fauna, a toda a flora, a toda a humanidade encarnada por aqui. Não dá para fugir disso. E o convite que nos faz Hamed: ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. É a nossa casa planetária. E Deus, quando nos coloca aqui, ainda nos oferece uma viagem em torno do Sol a cada 365 dias, totalmente de graça. Para quê?
para nos treinar com as estações, com o frio, com o calor, com a temperatura amena, com o frio ameno. Para quê? Para que nós possamos nos candidatar a vivermos em outros planetas mais rígidos, sem sofrer tanto. Olha como Deus é bom. Ah, Manolo de Deus. Ok, meninos e meninas. E agora, para que nós possamos sair daqui quase levitando, vou passar uma música. Uma música que nos diz exatamente isso. Que nós somos o sal da terra. É uma música maravilhosa do Beto Guedes, cantada pela Ivete Sangalo e pelo Roupa Nova. Vai! Essa música é do Beto Guedes, Ronaldo Bastos, é da década de 80, 1980, e nos traz uma lição maravilhosa para os dias de hoje. É continuar acreditando, melhorando, para fazermos um mundo melhor. Livro dos Espíritos é a bibliografia, Renovando Atitudes e o Modo de Entender, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Hamed, espetaculares. É ler devagar e sempre. Senão, cara, a gente não aguenta. Devagar e sempre. Vai caminhando, de boa. O André Trigueiro, vários artigos na internet, vale a pena, um super articulista da hora. E o Consolador, do Chico Xavier e do Emmanuel. As imagens do Google e os vídeos do YouTube. E aqui é hora de eu falar
sobre os livros. O Ismael falou que eu sou autor, e realmente eu sou. Acredite, se quiser, mas nós estamos aí. Nós trouxemos hoje 3 livros, e os livros que eu escrevo têm os direitos autorais revertidos para a Associação Espírita Mensageiros de Luz, que é na rua da Vieite 793, na rua que eu moro. Os caras não estavam lá. Aí, de repente, eles resolveram mudar para lá. Eu falei, cara, me erra, meu, o que é isso? Ele, não, mano, nós vamos ficar mais juntinho, tudo junto, misturado. Eu falei, nossa! E aí eles estão lá agora, ok? Então, o dinheiro ajuda a pagar luz, aluguel, essas coisas todas. Cada livro é R$27. E nós temos também palestras como esta, com o Manolo falando ao vivo, com slides, com música, com tudo. Tá lá. A palestra tá baratinha, é DVD, mas numa embalagem econômica. Porque nós tiramos aquela embalagem comprida e deixamos uma embalagem quadradinha assim. É tipo pirata. Mas não é pirata, é da hora, é. Qualidade é toda a prova. Muito direitinho, tem um encarte, DVDzinho no meio, fecha, muito o plastiquinho transparente, é muito da hora, é muito da hora. E tá lá, custa 10 conto cada um. Nossa, você fica até chateado de falar que é 10 conto. Não. Mas tá lá, pode comprar e pagar do jeito que quiser. Não tem erro. Se quiser comprar um livro, um DVD e não quiser autógrafo, eu nem ligo. Já passei dessa fase de vaidade. Mas se quiser, vou adorar, ok? E agora é hora de mandar tudo embora. O zap do Manolo, o e-mail do Manolo e o blog do Manolo. Aos amigos da internet, a todos que estiveram aqui neste momento, neste dia, obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo, e aí, mano, fui! Obrigado, Manolo, obrigado. Muito...